Bom, boa noite. Vamos continuar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Na semana anterior, nós tivemos uma pequena janela entre uma passagem e outra que nós aproveitamos para estudar um pouquinho a temática, né? O entendimento em torno da vida, da experiência bíblica de Ismael, né? O Ismael bíblico. Eu me lembro que eu comentei com vocês de um amigo nosso do grupo que prepara o estudo, que tinha falado para mim assim, olha, eu estava indo para a zona rural com meu pai e estava levando o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É o Rogério, que hoje está aqui com a gente, né? É ele que eu tinha mencionado, ele que deu o empurro, né? Assim, um impulso para eu poder fazer aquele tema em torno da figura de Ismael, né? O Ismael bíblico, que a gente fez a semana passada. E hoje a gente retoma, né? Ainda na parábola do semeador, mas numa nova fase da parábola do semeador. Nós primeiros vimos a narrativa de Jesus, o que nós estudamos nas semanas anteriores, foi a narrativa da parábola em si, né? Do machal em si. E hoje nós vamos ver uma coisa que aconteceu poucas vezes no texto bíblico, pelo menos no texto bíblico, eu imagino que ao vivo e a cores, né? No real, deve ter acontecido mais vezes, mas os relatos bíblicos que nós temos dessa experiência, são poucos. Do que eu estou falando? Jesus comentando, fazendo a exegese de si mesmo, né? Jesus comentando a própria parábola. Isso aconteceu algumas vezes, que eu me lembre agora, né? O Rogério vai estar aqui hoje para me ajudar a mentir junto comigo, né? Que é na parábola do joio e do trigo e na parábola do semeador, que a gente está estudando hoje, né? Jesus faz isso. Ele pega a própria narrativa e comenta. Só que tem um detalhe interessante. Ele não comenta a parábola para todos aqueles que ouviram a parábola. Ele comenta a parábola para alguns. A parábola ele contou para os discípulos e a multidão que estava junto. Vocês se lembram que a gente começa essa narrativa com Jesus sentando, né, no barco, na praia, em Cafarnaum, e pregando para a multidão. Não foi assim? Agora, quando ele vai comentar a parábola, é a passagem que nós estamos iniciando hoje, ele faz isso só para os discípulos. Ele não faz para todo mundo. Ele faz só para o discípulo. É mais ou menos assim. O livro, né, ele é publicado para o público geral, mas nem todo mundo faz miudinho. Entendeu? Qualquer um pode comprar o livro, mas nem todo mundo se aventura a fazer um miudinho. Ou nem todo mundo está pronto para acompanhar um miudinho, né? Então nós vamos aproveitar demais o estudo de hoje, a ocasião de hoje, que é basicamente Jesus chamando os discípulos para um canto, né? Para um particular, dizendo, agora nós vamos estudar. Entendeu? Mais ou menos o que a gente faz. Não que Jesus criasse um nicho, até porque, depois, a tarefa em si dos 12 apóstolos, né? Mesmo Judas, né? Tempo depois, né? Algumas encarnações depois, a tarefa dos 12 apóstolos consistiu em multiplicar aquele ensinamento, em espalhar ele pelo mundo, né? Não só os 12, mas os outros tarefeiros também, né? Os outros apóstolos também, como Paulo. O que eles fizeram foi espalhar. Então, não vamos dizer que Jesus criou um nicho ou criou um certo de entendimento, só alguns vão entender. Não. Mas, num primeiro momento, aquele estudo ele tinha que ser para quem tinha maturidade moral para entender. Entenderam? Né? Lembra, uns 50 anos depois, houve uma ocasião que a gente estudou, 50 anos depois, aquele capítulo, o Anjo e um Filósofo, né? Que a Célia Lúcius, ela conversa com o vô dela, que nem o Lúcius. E aí, em dado momento, ela fala para o avô, meu avô, certos assuntos só devem ser tratados entre criaturas de mesma idade espiritual. Né? Tem gente que não consegue entender o estudo do Evangelho, não vê sentido nele, acha que isso é história de, né,
de conto de fada, acha que isso é fantasia, que não tem por que você perder, entre aspas, 1h30, como a gente faz, para estudar evangelho. Acho uma bobeira, uma baboseira isso. Tem gente que acha isso. O que falta? Sensibilidade. Falta sensibilidade. Eu gosto muito de ler, né, o feedback que as pessoas colocam lá nos comentários no YouTube, algumas pessoas mandam no inbox, na fanpage do Facebook. Eu gosto de ler para poder fazer ajustes, né? Porque eu não estou falando só para vocês agora aqui na videoconferência, né? Tem um público hoje, quase 7 mil pessoas que acompanha o estudo. Eu estou falando para esse pessoal e para todo mundo que ainda vai entrar no canal, que vai ter interesse. Então eu gosto de saber com quem eu estou falando, né? E teve uma companheira que entrou e falou assim: Luiz, você falou que o evangelho só se entende pelo coração. Eu não concordo porque Paulo, por exemplo, tinha um intelecto muito, intelecto muito privilegiado, e isso foi importante para a carreira apostólica dele também. Então, acho que também é uma leitura intelectual. Sim, nós nunca dissemos o contrário. Nunca dissemos o contrário. O que nós enfatizávamos é que não pode ser somente uma leitura intelectual. É isso que nós sempre enfatizamos aqui. É claro que a gente pratica aqui, né, um esforço intelectual. É claro, né? Tem a turma que traz o caderninho, né? A Elaine traz o caderninho, minha mãe tem um caderninho que ela anota as coisas. Tem a turma que lê antes, a dona Joana acompanha pelo tablet lá as leituras, né, dona Joana? Vai acompanhando as leituras. Quer dizer, isso é um esforço intelectual. Alguns eu sei que assistem novamente o episódio depois, não é assim? Tem uns que gostam de assistir depois, porque aí assiste com mais atenção. Isso é um esforço intelectual. Hoje a gente está tendo aqui a visita do Rogério Luiz, lá de São Paulo, que é um companheiro da equipe que prepara o estudo. Quer dizer, a gente, né, Rogério? A gente mexe com texto grego, nos bastidores, para se preparar o miudinho, a gente mexe com texto grego, sim, a gente mexe com alguns atlas geográficos, alguns livros de história, e com muito livro espírita, porque o principal aqui é livro espírita. Então isso é uma atividade intelectual. Agora, o que a gente, tanto nos bastidores quanto aqui na reunião, não permite acontecer, e eu tenho a impressão que é assim com vocês, partindo desse pressuposto, é fazer uma leitura, um entendimento do versículo da passagem puramente intelectual. Isso eu acho que não acontece. Comigo não acontece. A minha leitura é sempre muito emotiva, né? Quando eu vou utilizando as ferramentas intelectuais e o versículo vai se apresentando para mim, eu me comovo muito. Eu choro litros preparando isso aqui. Choro litros. Hoje eu chorei. Hoje eu chorei porque eu fui lembrando, né, dos baluartes, né? Fui pensando muito, né, no seu Honório, no seu Sobral, no seu Leão, a turma que começou isso, eu me emocionei muito, né? A gente tá um pouco... Aí, ó, por falar nisso, tá entrando agora aqui minha amiga Sheila Passos, né? A Sheila, gente, a Sheilinha, ela é da equipe que ajuda a preparar também o estudo, e ela conviveu muito com o seu Honório, com o seu Sobral, com a turma de Belo Horizonte, porque ela é de Belo Horizonte, né, Sheilinha? Olha lá ela dando tchauzinho. Então, hoje eu me emocionei muito. A gente utiliza a instrumentação intelectual para entender. Agora, a leitura que a gente faz nunca é cerebral. Ela é sempre uma leitura que passa primeiro pelos caminhos do coração. Então, hoje, sobretudo, é um estudo em que a gente vai abordar demais essa questão. Primeiro, da importância do estudo do Evangelho. Segundo, a importância de que esse estudo seja, sobretudo, um estudo afetivo. Um estudo impregnado de sentimento. Senão, a leitura é glacial. E uma leitura glacial do Evangelho nunca é uma leitura produtiva, né? Primeiro porque você patina nos devaneios intelectuais, porque a escrita hebraica por si só, mesmo os autores que escreveram em grego,
o pensamento dele, a lógica deles era uma lógica hebraica, né? Lucas era grego, mas o grosso, a substância do evangelho dele não é dele, é de Paulo. Paulo escreveu em grego? Sim. João escreveu em grego? Marcos escreveu em grego? Agora, todos tinham uma lógica de pensamento hebraica. E o hebreu, ele não consegue, é uma questão cultural, ele não consegue escrever de forma intelectual, pura e simplesmente. Quando um hebreu vai escrever sobre religião, e é basicamente o que vai acontecer no primeiro século, sobretudo, a escrita é poética, é artística. A escrita é sempre poética, é sempre artística. A narrativa é sempre literária, né? E a gente está vendo isso nas parábolas. Agora a gente começou a estudar a parábola do semeador, né? Se a escrita é emocional, se a escrita é carregada de sentimento, é uma escrita artística, poética, lúdica, a leitura tem que obedecer o mesmo padrão. A leitura tem que seguir o mesmo parâmetro. A leitura tem que ser pelo coração. Entenderam? Bom, por que nós fizemos essa introdução hoje, falando sobre a importância do estudo e da maneira de estudar? Porque essa passagem, no capítulo 13, versículo 10 do Evangelho de Mateus, começa com os discípulos fazendo um questionamento para Jesus. Nesse momento reservado, nesse momento em particular de Jesus com os discípulos, eles começam fazendo um questionamento. Eles dizem assim, o evangelista vai dizer assim: aproximando-se os discípulos, lhe disseram: por que lhes falas em parábolas? Bom, é uma pergunta. Mestre, por que o senhor falou para a multidão em parábolas? Eu tenho a impressão, e agora é intuitivo, né? Isso conta muito, né? O Rogério, a Sheila sabem disso, né? Eles já estudam o Evangelho há muito tempo, né? Isso conta muito na hora de entender texto bíblico. A intuição, o fator inspiração também pesa bastante. Hoje a gente vai fazer um miudinho bem didático, viu, gente? Nós ainda estamos ainda impregnados da emoção do encontro do NEP, né? Estamos muito entusiasmados com os companheiros de outras cidades, estudando. Então, hoje a gente está fazendo um miudinho, meio que ensinando a fazer miudinho, sem ter muito essa pretensão, mas meio que seguindo esse propósito, né? E a intuição conta muito. Intuitivamente, eu entendo que os discípulos questionaram Jesus sobre o uso de parábolas junto à multidão, justamente porque não era comum usar essa ferramenta com vulgo. Por que isso? A parábola, o machal, era uma ferramenta de ensino de um séquito, de um nicho, de estudiosos e entendedores do texto bíblico. O machal era coisa utilizada entre mestres e discípulos, rabinos e aprendizes de rabinos. Era uma coisa bem do âmbito do rabinato de Jerusalém, do Sinédrio. Não era alguma coisa muito utilizado para o ensino do vulgo. E o impressionante é que Jesus utiliza o machal o tempo inteiro com o vulgo, com a multidão. Por quê? Porque nós já comentamos, quando a gente explicou a palavra parábola, né, algumas semanas anteriores, que o machal, ele é, sobretudo, um enigma. Ele é um enigma que convida o estudante a um processo de introspecção. Como a maioria dos enigmas, né? Ninguém aqui faz uma palavra cruzada, sabe aqueles livrinhos de palavra cruzada? Ninguém faz isso batendo papo. Geralmente, uma pessoa que pega para fazer palavra cruzada, a gente tem que, né? Ei, sai do transe, porque ela fica muito compenetrada. Não é assim? E o machal tem essa característica. Quando Jesus contava uma parábola, ele prendia a atenção das pessoas. Eu imagino, além do magnetismo pessoal de mestre, né? De governador do orbe, aliás, ele devia ser muito talentoso para narrar, né? Jesus era um grande artista, um grande intérprete, com um talento cênico, eu imagino, brilhante, né? Um carisma pessoal.
incomparável, nunca ninguém teve nada parecido na história da humanidade. Então, a multidão ficava totalmente compenetrada na narrativa dele. Mas não era comum utilizar essa ferramenta, essa estratégia, para se tratar com o vulgo. Por isso, os discípulos falam, por que o senhor está falando com linguagem de rabino, usando estratégia retórica de rabino, com esse pessoal aí? Esse é o primeiro questionamento que a gente percebe no versículo. E o segundo questionamento. Por que com eles o senhor não vai direto ao assunto? Por que o senhor não rasga o véu? A gente percebe quando estuda o Jesus no Lar e o livro Boa Nova, esses dois livros, que os discípulos eram muito ansiosos, né, Shelinha? Eles tinham uma ansiedade enorme, eles tinham assim, uma vontade de que toda a multidão, todo o Mediterrâneo, todo o Império Romano, no átimo, se tornasse cristão. Eles tinham essa pressa, e Jesus não trabalhava com esse componente. Jesus não tinha essa ansiedade, Jesus trabalhava para a eternidade. Era o trabalho de um semeador legítimo. Aquele machal, aquele enigma em forma de narrativa, em forma de apólogo, aquilo era uma semente que Jesus estava semeando, mas sem ter a pretensão de fazer germinar de uma hora para outra. Tá certo? Esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. O terceiro ponto, e agora já destacando a palavrinha no versículo, é que não importa tanto como Jesus falou com a multidão, ou como ele falou com os discípulos. Só importa de verdade um fato, para nós hoje, no estudo de hoje. Depois nós vamos entender o porquê em parábolas nos próximos versículos. Mas para hoje, a coisa mais importante que a gente tem que destacar e entender é que Jesus falou. Ponto. Então a palavrinha que nós vamos destacar para o miudinho hoje é o falas. Falas. Jesus falava com as pessoas. Por que Jesus falava com as pessoas? Com qual intenção? O que ele queria? Quando Jesus abria a boca para falar, ele abria a boca para falar mal de alguém? Para conversar fiado? Para comentar o tempo? Não. O verbo de Jesus era um verbo muito focado, muito direcionado, apontando para um objetivo muito preciso. Sabe por quê, gente? Jesus não podia perder tempo. Jesus não podia perder tempo. Então, quando Jesus abria a boca, quando ele ia falar, era com um único objetivo: ensinar. Ensinar. Hoje, no estudo de hoje, explorando esse verbo falar, lembrando que numa sociedade muito iletrada, como naquele tempo, poucas pessoas tinham acesso ao texto escrito, muito do que se aprendia sobre a vida de Jesus era através da oratória, da transmissão oral, da importância do discurso. Esse é o primeiro ponto. Hoje, a nossa sociedade é uma sociedade extremamente letrada, mas que lê pouco. Todo mundo é alfabetizado, quase todo mundo, mas nós lemos pouco. Em função da internet, a dinâmica da internet, né, que é uma dinâmica de permuta de informação muito rápida, a oratória está prevalecendo sobre a escrita. Se você vai no Facebook e encontra um texto muito comprido, você lê o começo, para na metade. Não é assim, pessoal? Então, as pessoas que estão se comunicando pela internet estão utilizando muito vídeo. Né? Eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que se toda semana eu publicasse um artigo de 20 páginas comentando um versículo, quantas pessoas iam ler esse artigo? Mas eu gravo um vídeo de 1h15 e muita gente assiste.
Porque é uma sociedade, a nossa sociedade, que gosta mais de ouvir. Então, o falar é muito importante hoje. O falar, hoje em dia, se tornou uma tônica, né? Um mote no processo de ensino e aprendizagem. É muito importante falar, mas falar de algo específico. O Evangelho. Precisamos falar do Evangelho. Não é só gravando vídeo, não, gente. Agora estamos entusiasmados com a questão da live, né? Então, o pessoal, todo mundo está querendo gravar um vídeo. Não é só isso, né? Conversar, né? Eu, a Sheila, quantas vezes, né, Sheilinha? A gente ficava horas falando sobre o Evangelho. Como é que surgiu, né? Hoje eu vou pedir a ajuda da Sheilinha aqui, para ajudar a lembrar dessas coisas boas. Como é que surgiu a metodologia no movimento espírita em Minas, né? E depois ela se espalhou para o Brasil? De um grupo pequeno de amigos que gostavam de conversar sobre o Evangelho. Seu Honório, seu Sobral, seu Leão, né, Sheilinha? Né? O pessoal sentava para bater papo. Uma vez a Sheila me contou, o pessoal sentava assim, né, para estudar o Evangelho junto, o seu Sobral, o seu Honório. Depois que estudava o Evangelho, arrastava a mesa e ia dançar, né, Sheilinha? Né, jogar carta, dançar com as esposas. Porque, para eles, falar de Evangelho não era um fardo intelectual. Era um momento agradável, aprazível, prazeroso. Falar do Evangelho. Devemos falar do Evangelho com nossos filhos, devemos falar do Evangelho com nossos cônjuges, devemos falar do Evangelho com os vizinhos. Não é proselitismo, não é pregação, não é chegar ali na esquina e começar a gritar: ah, estudem Paulo e Estevão, senão irão para um umbral. Não é isso, não. É falar de coisa boa. Falar do Evangelho não é citar texto da Bíblia. Falar do Evangelho é falar das coisas do Evangelho. Então, se alguém, no ponto de ônibus, puxa um assunto sobre, né, o tempo, sobre o clima, não, deu uma esfriada hoje, né, fulano? Tá bom para ficar com a família, né, para abraçar os filhos, trocar calor com os filhos. Aí, pronto, falei de Evangelho. Não, mas parece que vai chover hoje. Ai, que beleza, bom que vai adubar o solo, vai crescer as plantinhas, e quem sabe comida é abundante, a abundância vai ser melhor repartida em todo mundo que precisa. Falei de Evangelho. Então a gente tem esse policiamento íntimo de sempre que abrir a boca, aquilo que sair da boca ser algo edificante. Ser alguma coisa que, se fosse impressa e compartilhada, seria material de estudo. Que é o que acontece com as narrativas sobre a intimidade com o Chico Xavier. O Chico, em conversas triviais, tudo que o Chico falava era aproveitável, virou caso, história, causo aqui em Minas, né? Que é narrado por oradores em palestras e é coisa, né, preciosa. É disso que nós vamos estar abordando hoje. Nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Lá nos itens 5 e 6, nós temos uma série de mensagens do Espírito da Verdade. Kardec intitulou essa sessão do Evangelho segundo o Espiritismo de Advento do Espírito da Verdade. Vejam só como no verbo do Espírito de Verdade, né? E aí não preciso falar muito sobre o Espírito de Verdade, no verbo dele a gente já percebe ali o próprio verbo do Cristo, evidentemente, né? Como a importância do ensinar, né? Como o ensinar era alguma coisa muito cara, muito preciosa para o Messias. Então, olha só. Veio como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Trazer a verdade e dissipar as trevas. O nosso encontro no NEP foi com o tema inspirado no título do livro, né, fruto dos ensinamentos do seu Honório em torno do estudo minucioso, né, que é a luz imperecível. Então, a função do ensinamento da verdade
é dissipar as trevas, né? A luz não agride as trevas, não afronta as trevas. A luz simplesmente se expande. O que acontece é que as sombras perante a luz se intimidam de uma forma natural. A sabedoria de alguém nos constrange quando a gente se sente ignorante naquele assunto, não é? Quando a gente conhece alguém que sabe muito de um assunto, a gente fica com vontade de aprender um pouco mais. Nossa Senhora, eu escutei lá o Simão Pedro de Lima falando tão bonito. Nossa, estou precisando correr atrás de prejuízo, olha só. Eu não vou saber o tanto que ele sabe de uma hora para outra, mas eu preciso diminuir a distância. Então é nesse sentido. A luz, ela é envolvente, ela é contagiante, ela comove, e porque comove, ela convida ao esforço de quem ouviu, de quem leu. E esse esforço de quem ouviu, de quem leu, é por si só um processo de dissipação das trevas, dissipação da escuridão. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai sentindo vontade de também ser diferente, né? Esses dois movimentos. Um primeiro movimento, vontade de conhecer o Evangelho. Segundo movimento, vontade de que o conhecimento adquirido faça diferença. Resulte em alguma coisa de melhor na minha vida, né? No mesmo encontrando o NEP, o amigo lá de Santa Maria, o Éder Vasconcelos, ele contou uma coisa bonita, né? Estou repetindo aqui algumas coisas que alguns de vocês ou os companheiros da internet já até ouviram, mas vale a pena a gente repetir. Eu estou grifando, né? Sublinhando. O Éder falou assim, olha, antes eu tinha o mau hábito de pular os tapetes da casa ou chutar os tapetes da casa. Eu passava e chutava o tapete da casa. Já estou vendo a dona Cíntia resmungar ali. Acho que o seu Murilo faz isso. Faz não. Ele falou, eu passava, chutava o tapete da casa e minha mulher ficava chateada comigo. Um dia, né, se o Éder estiver ouvindo isso, né, ô Éder, um dia o Éder, ele pensou assim, eu vou começar a não pular os tapetes da casa. Eu vou começar a limpar os pés no tapete da casa e deixar ele arrumadinho para outro usar. Porque eu sei evangelho. Olha só a ficha que caiu. Eu sei evangelho. Quem sabe evangelho tem que tomar o cuidado de respeitar o outro. De não prejudicar o outro. De não causar desconforto, contrariedade no outro. Se isso é uma norma de higiene do lar, eu vou respeitá-lo. Isso é evangelho. Quer dizer, ele estuda no NEP, lá no Boa Nova, em Santa Maria, todo sábado de manhã. E depois de um tempo de estudo, o Éder sentiu vontade de que esse conhecimento melhorasse o relacionamento conjugal dele. Com atos simples. Hoje ele se auto-intitula o maior utilizador de tapetes do Rio Grande do Sul, diz ele. Né? Se tornou um especialista em limpar os pés em tapete. Isso é a luz dissipando as trevas. Aí o Espírito de Verdade continua assim. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, olha, o falas aí, como fez antigamente a minha palavra, né, o Espiritismo tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Acima deles reina a imutável verdade. Isso é dissipar as trevas. Quando você toma consciência de que existe uma sabedoria maior do que aquela que você julga ter, isso já é um processo de iluminação interior. É a iluminação de Sócrates. Só sei que nada sei. Olha que Jesus está dizendo, né? Quando o incrédulo se dá conta que existe alguma coisa maior que ele se iluminou. E às vezes uma palavra dita afetuosamente e com um bom embasamento de estudo convida alguém a esse tipo de reflexão. E ele encerra assim.
tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Olha, de novo, o verbo crístico, utilizando coisas simples para transmitir sabedoria. Nós estamos enfatizando agora o que nós falamos antes, de que o entusiasmo com o estudo, o gostar de estudar, não quer dizer que você goste de coisas herméticas, de coisas lacradas, vedadas ao entendimento geral. Né? O amigo Haroldo, no mesmo encontro do NEP, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, quando a gente vê a sigla do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, esse pesquisa da letra P não é pesquisa necessariamente acadêmica, não. Não é pesquisa acadêmica. Quando a gente, né, Rogério, a gente vai lá no grego, descobrir uma palavrinha lá, usando um dicionário, né, a gente não entende grego, mas vai lá e se esforça. Isso é pesquisa. Quando você vai lá no Atlas para saber, deixa eu ver aqui onde é a Samaria. Aqui a Samaria. Isso é pesquisa. E quando você também para contemplar a natureza e da contemplação da natureza você extrai bons exemplos, boas análises, boas reflexões que te ajudem a explicar um trecho do Evangelho para alguém, isso é pesquisa. Olhar o céu à noite é pesquisa. Eurípides Barçanufo fazia isso muito em Sacramento. Eurípides ia para a margem do rio, o Ribeirão Borá, em Sacramento, para observar o movimento das águas. Eurípides Barçanufo. Isso não é pesquisa? Isso não é estudo? E depois ele pega essa observação e transmuta isso num poema imortal, que é o poema Deus. Né? Deus, reconheço-vos eu, Senhor. Poema lindíssimo. Fruto da observação da natureza. Do amor dele pela natureza. Pela criação divina. No mesmo advento do Espírito de Verdade, nós temos o seguinte trecho. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Olha, venho instruir e consolar. Quando o assunto for evangelho, o verbo instruir nunca poderá estar dissociado do verbo consolar. Aquilo que você ensina deve estar carregado de potencial de consolo. Se eu abrir a boca para falar de Jesus e não fui capaz de consolar um coração aflito, é porque eu não achei o fio da meada. Eu não achei o ponto do doce. Tem que confortar, tem que consolar, tem que trazer ânimo, tem que trazer otimismo, tem que trazer esperança. Nesses tempos agora, né? Você vai falar, pode falar da epidemia associar ao espiritismo? Pode falar, epidemia associar ao espiritismo. Entender a epidemia à luz do espiritismo. Mas se a sua fala for uma fala negativa, que coloque as pessoas para baixo, as pessoas tristes, angustiadas, ou que não as ajude a sair desse estado, era melhor você não ter falado da epidemia. Ter guardado o silêncio, feito uma prece. Se você for falar dos fenômenos da vida coletiva, comente. Pode comentar política? Pode, mas de uma forma animada. De uma forma animada, eu digo no sentido de ânima, da palavra ânima. Ou seja, que encha a alma de vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não é isso que Jesus prometeu? Agora, se eu mato a esperança em alguém, se eu mato o otimismo em alguém, se eu mato a alegria em alguém, eu violei um dos 10 mandamentos. Não matarás. Eu matei. Já tinham pensado sobre essa ótica? Eu matei. Se eu matei o bom ânimo em alguém, esse Brasil não tem jeito, não. Você tem que pegar fogo em tudo, acabar com tudo. Tem gente que fala assim.
Rouba a coragem, o otimismo, a esperança dos outros. Não, o Brasil está nas mãos de Jesus e Jesus é bom. Pronto. Olha só que beleza. Mudou de figura. Tá certo? Vamos avançar? Ó, livro Doutrina Escola. O nome desse livro é maravilhoso. Doutrina Escola. O Espiritismo é uma grande escola. O Espiritismo é um grande movimento pedagógico. Não é à toa que o codificador tinha por ofício, por ganha-pão, o magistério. O Espiritismo tem essa função educacional. Ponto. O Espiritismo existe para isso, para educar o povo. As casas espíritas devem ser abertas para a educação coletiva. Todo trabalho espírita tem esse propósito, né? E aí, nesse livro Doutrina Escola, tem uma sequência de 3 capítulos que o Emmanuel analisa isso. A importância do ensino, do estudo, do aprendizado, do livro, da oratória, quando o assunto é evangelho. E ele começa lá no capítulo 11 do livro, um texto intitulado Jesus e Estudo. Olha que lindo. O que nós fazemos aqui há tantos anos, né? Não sei quantos aqui vão estar lembrados, que a Sheila já, inclusive, nos visitou, né? No primeiro aniversário do Mildinho, a Sheila nos visitou e fez a palestra comemorativa, né? Então, olha só. Realmente, Jesus começou o apostolado divino junto à festa de Caná, exaltando os júbilos da família. Contudo, é importante verificar que o seu primeiro contato com a vida pública se realizou quando ainda era criança, com os sábios do templo de Jerusalém. Registrando o acontecimento, diz Lucas que o menino foi encontrado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, assim, se a gente tiver que eleger, isso é a lógica do Emmanuel, se a gente tiver que eleger o primeiro grande momento público de Jesus, não é a transformação de água e vinho nas bodas de Caná. O primeiro evento público de que Jesus participou não envolveu um efeito físico, uma manifestação de efeito físico, de cura. A primeira manifestação pública de Jesus, a presença pública dele, foi associada a qual processo? Ensino e aprendizagem. No templo, no seu bar mitzvah, né? Ele era um adolescentezinho, né? Iniciando a adolescência, que nem a Ana Clara, assim, né? E aí ele aparece no templo para fazer o próprio bar mitzvah, para na frente dos doutores, aí vem aquela tradição, né? Os doutores fazem algumas perguntas para ele, ele faz algumas perguntas para os doutores, os doutores ficam impressionadíssimos com a sabedoria dele. Ele foi lá ensinar um grupo de fariseus. Olha só. O primeiro grande ato público de Jesus foi um ato de ensino. Aí o Emmanuel continua dizendo: de certo, mostrava o Senhor, desde cedo, acendrado amor pelas criaturas. Na intimidade do lar, em Nazaré, muita vez teria conduzido ao carinho maternal esse ou aquele faminto da estrada, um ou outro animal doente. Entretanto, por força dos desígnios superiores que lhe orientavam a divina missão no mundo, o Evangelho lhe destaca da meninice apenas o encontro com os professores do santuário, como a endereçar ao porvir a sua preocupação de aperfeiçoamento. Olha que coisa incrível que o Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo assim: na sua infância e início de adolescência, Jesus deve ter feito coisas muito espetaculares. Deve ter chegado com um bichinho doente em casa para cuidar. Deve ter chegado com pessoas mortas de fome, doentes em casa, falando para Maria: mãe, vou cuidar desse doente. Deve ter feito coisas maravilhosas. Agora, os evangelistas tinham que destacar de todos os atos memoráveis que ele fez na infância, para narrar. Qual que eles escolheram? A educação daquele grupo de rabinos do Sinédrio.
Olha só que coisa impressionante. Olha que coisa maravilhosa. De tudo de maravilhoso que Jesus fez na juventude, na adolescência, na infância, a coisa mais espetacular que ele fez foi ensinar aquele grupo de sábios. Olha o que eu estou falando. Ensinar os sábios. Não foi aprender com eles, não. Ensinar os sábios. Por quê? Um fator muito simples, gente. E eu, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Por favor, já estou até com medo dos comentários no YouTube depois do que eu vou falar. Mas, olha, se alguém bater aqui na minha porta e eu der um sanduíche, que nem esse que a Elaine está fazendo aí, né? E der um sanduíche para alguém aqui na porta, ou der um copo aí de água, que nem esse que o César está bebendo aí, né? Depois de umas 3 horas, o que a pessoa vai estar sentindo de novo? Fome, sede. Então, é um gesto de profundo amor dar um pedaço de pão para alguém. Só que é um ato de amor que tem validade. É luz? É, mas é uma luz perecível. Perece. Agora, e o ato em si, ou a palavra de carinho, quando eu entreguei um pedaço de pão? Vai com Deus, meu irmão. Quando eu entreguei o copo d'água, Jesus te abençoe, meu amigo. Conte comigo. E isso? Isso fica no estômago? Não. Isso fica no coração. Isso é ensinamento. Isso é esclarecimento. Isso é entendimento. E isso é luz imperecível. Isso é patrimônio eterno. Todos aqueles doentes que Jesus ajudou desencarnaram por algum outro motivo. Agora, o que ele ensinou para aqueles sábios, com certeza aqueles espíritos carregam isso com eles no íntimo até hoje. E certamente repartiram isso com outros. Isso é luz imperecível. Ó, o que o Emmanuel vai dizer? É que o Mestre Divino não veio à Terra apenas religar ossos quebrados ou reaviventar corpos doentes. Mas, acima de tudo, olha o que o Emmanuel está dizendo, acima de tudo, descerrar horizontes libertadores, a sublime visão da alma, banindo o cativeiro da superstição e do fanatismo. Descerrar horizontes libertadores. Jesus veio rasgar o véu. Ele veio tirar a catarata. Ele veio nos fazer enxergar. Clarividência. E essa clarividência, ela é fruto do aprendizado, do entendimento, da compreensão moral, espiritual, moral. Essa foi a grande missão de Jesus. Todo mundo vai desencarnar um dia. Todo mundo. A missão de Jesus na Terra não foi tirar Lázaro da catalepsia, não foi tirar o outro da cegueira, o outro da lepra, não foi. Isso era material didático. Isso era material pedagógico nas mãos dele. A missão de Jesus entre os homens foi trazer a boa nova, a boa notícia do reino. O entendimento sobre a realidade espiritual do ser. Essa foi a missão de Jesus. Por isso, Emmanuel encerra dizendo: em meio ao coro de hosanas que fazia levantar da turba de enfermos e paralíticos, efetuava a pregação do reino de Deus, que no fundo era sempre aula de profunda sabedoria, despertando a mente popular para a imortalidade e para a justiça. Ê, beleza, hein? Jesus dava aula. E no meio da aula, curava um leproso, curava um paralítico, multiplicava um pão, mas não era o essencial. O que ele fez, basicamente, da hora que encarnou
no colo lá do Simeão, batendo a mãozinha no coração de Simeão, até o último suspiro dele na cruz foi ensinar. E nós estamos até hoje aprendendo com ele. Mais de 170 vídeos nós produzimos, isso porque começamos a gravar tarde. Já estamos estudando desde 2012 aqui. O pessoal do Ser lá, né, Shelinha? Produziu conteúdo, nossa senhora, não sei quantos livros, quantos DVDs, quantos vídeos, produzindo conteúdo, né? É exatamente aquela fala de João Evangelista. Se tudo que Jesus fez e falou for posto no papel, não caberia tantos livros no mundo. Todo o conteúdo que já se produziu em torno de 33 anos ou 38 anos, não se sabe ao certo, né? 30 e tantos anos de vida física. É um absurdo. É muita coisa. Para quê? Para a iluminação do ser. Para o renascimento espiritual de almas mortas. Por isso ele é o caminho, é a verdade e a vida. É conteúdo demais. Quantos anos vocês acham que nós vamos ficar estudando aqui, gente? Muitos anos ainda. Vamos ficar muitos anos estudando aqui. Nós vamos produzir muito conteúdo aqui. E tudo que a gente produzir, e tudo que já se produziu, ainda não é o suficiente para dar conta dele. Não dá conta dele, não contém ele. Nós não exploramos todos os teólogos, todos os cristãos, todos os estudiosos, todos os espíritas, todo mundo que já se meteu a estudar a vida de Jesus. Nós não arranhamos ainda Jesus. Sabe? Nós não mexemos com 1% de tudo aquilo que Jesus é. Nós não fizemos nem cosquinha ainda. Em toda a montanha, um monte de conteúdo que Jesus ainda tem para oferecer pelos séculos e séculos e séculos vindouros. Então, sabe o que nós não podemos fazer? Perder tempo. Perder tempo. Ficar compartilhando na família, no grupo da família, o último meme engraçado da pandemia, de político, sabe? Ficar no WhatsApp falando mal com um do outro, mandando para um o áudio que o outro mandou. Não acontece essas coisas? Sabe? Picuinhas. Perder tempo com discussão no lar, por bagatela, por filigranas. Não podemos perder tempo. Nós devemos aproveitar cada segundo da nossa encarnação no esforço de entender Jesus. Quando eu não tiver com o livro na mão, quando eu não tiver assistindo uma palestra, eu estou lavando louça e estou meditando em quem? Em Jesus. Refletindo em Jesus. Digerindo, ruminando aquilo que eu assimilei na última leitura, na última palestra que eu assisti. Aí o Emmanuel avança, dizendo assim: fosse no topo do monte, ao pé da multidão desorientada, ou no recinto das sinagogas, onde lia os escritos sagrados para ouvintes atentos, fosse na casa de Pedro, alinhando anotações da Boa Nova, ou na barca dos pescadores que convertia em cátedra luminosa na Universidade da Natureza, foi sempre o mestre, leal ao ministério do ensino, erguendo consciências e levantando corações, não somente no socorro às necessidades de superfície, mas na solução integral aos problemas da vida eterna. Isso aqui é o mundo. Esse Emmanuel, olha só, cátedra luminosa na Universidade da Natureza. Essa passagem da parábola do semeador, que nós começamos a estudar, né?
já concluímos, estamos no meio do estudo, aliás, começa com Jesus se sentando no banquinho do barco. Cátedra. A Universidade de Jesus era um barco de pescador. A sala de aula era a natureza, era Cafarnaum, era o lago. Os alunos, os homens de boa vontade. Quem parava para ouvir? Só. Quem parasse para ouvir, só isso. E tivesse um coração aberto. Tivesse ouvidos de ouvir. Toda a carreira de Jesus foi dedicada a isso, né? Erguendo consciências e levantando corações. Olha, erguendo consciências, levantando coração. Por isso a tônica do tribuno espírita, né? Da tribuna espírita, do verbo espírita, deve ser sempre up. No inglês não é assim, Aninha? Up. Para cima. Não pode ser nunca baixo astral. Tem que ser alto astral, tem que ser alegre, tem que ser otimista, tem que ser esperançoso. Quando a gente falava assim, nos miudinhos, não sei quem vai lembrar disso, né, Dona Joana? A gente falava assim, miudinho bom é aquele que doeu. Mas a gente falava isso rindo, olha lá, a Dona Joana já riu. Entendeu? É aquele miudinho bom, é aquele que você chega, né, lá pro Afonso Chagas, chega lá pro Simão Pedro e fala assim, Simão, essa palestrinha sua hoje, ó, mas doeu, mas fala isso rindo. O que significa? Que cutucou, que machucou, que foi aguilhão na consciência, mas ao mesmo tempo te deixou otimista, alegre. Nossa, descobri um defeito que eu não sabia que eu tinha. Acordei, despertei. Não pode ser aquela cutucada que você fala, então eu vou desistir de tudo, porque não tem solução mesmo, eu não tenho... Não pode ser. Se isso acontecer aqui, vocês me falam, viu? Não pode, não. Nós vamos dar umas esporadas, mas é para todo mundo tá rindo, viu? Alegre, otimista. Porque eu imagino, no melhor do meu esforço imaginativo, que os momentos de Jesus com os discípulos eram muito alegres. Salvo a última ceia, salvo aquele momento no horto, né, um momento extremo. Acho que no mais foram momentos muito felizes, muito alegres, muito otimistas. E a prova disso é a saudade que eles sentiam dele. Você sente saudade de alguém que é baixo astral? Não sente. Você fala assim, queria tanto estar do lado daquele sujeito que só fala coisa negativa. Ninguém pensa assim. No entanto, que saudade de estar perto do Chico. O Chico era tão alegre, tão otimista, tão alto astral. Certo? E aí o Emmanuel, ele encerra. Aliás, encerra não. Ele avança, né? No mesmo livro Doutrina e Escola, no capítulo 12. Capítulo seguinte. Estudo como deve. Aliás, como dever. Estudo como dever. É o título da lição. E ele começa dizendo, compreendamos assim, nas instituições do Espiritismo, que restaram o Evangelho para a atualidade, o culto do estudo edificante como simples dever. O Emmanuel não fala como dever, ele fala como simples dever. É o mínimo. Casa espírita que não tem pelo menos uma tarefa de estudo da obra básica de Allan Kardec, pelo amor de Deus. Olha, na Casa do Caminho, em Jerusalém, Casa do Caminho em Jerusalém, Pedro, Felipe, Tiago estruturaram uma super tarefa de assistência fraterna. Socorro a viúvas, né, a doentes, a órfãos. Aí um dia apareceu por lá um dos doentes, chamado Gesiel, que muda o nome para Estevão, e quando ele sara, ele se candidata como cooperador da casa. Nossa, eu quero retribuir o socorro que eu recebi trabalhando. Mas
não era um simples doente, era Estevão. E a certa altura, Estevão chama Pedro, que era o grande patriarca do colégio apostólico. Estevão chama Pedro e fala, tá certo, vocês dão pão, dão cobertor, dão remédio, dão água, dão leito, mas vocês falam para esses infelizes, em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Vocês falam de Jesus para eles? Vocês ajudam eles a entender a própria dor, o próprio sofrimento, o sentido da dor? Vocês ensinam eles a esperar algo maior após a morte? Não? Então vamos fazer isso urgentemente. Olha, e é assim que Estevão inicia na Casa do Caminho, em Jerusalém, o trabalho de preleção evangélica, de elucidação, de esclarecimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Toda casa espírita deve ter lá um sopão, uma sopa fraterna, né? Uma refeição fraterna, uma produção de enxovalzinho para mãe e criança carente. Deve ter lá o seu trabalho, né? De socorro aos enfermos, o trabalho mediúnico, o trabalho espiritual. Agora, é importantíssimo que todo salão espírita no país e no mundo fale de Jesus aos sofredores. Apresente Jesus aos sofredores. Por isso o Emmanuel continua dizendo assim, é indispensável sacudir o marasmo do conformismo nos recessos do próprio ser, focando a observação em linhas renovadoras da emotividade do pensamento, para que se elevem nossas percepções e concepções no rumo do progresso, né? O senhor Honório falava muito isso, né, Sheila? As linhas, né? Ele usava muito esse termo, né? O Emmanuel está dizendo, é importante que as tarefas sigam essa linha do esclarecimento e da renovação. Toda tarefa da casa espírita tem que ter como último propósito esse. Dar o prato de sopa para ensinar alguma coisa. Né? Tá entrando aí agora o meu amigo Felipe Mascarenhas. O Felipe é lá do Rio Grande do Sul, viu, gente? Ele também é do grupo, assim como a Sheila e o Rogério. Né? Oi, Felipe! Tá aqui conosco. Então, é muito importante que todo o trabalho na casa espírita, de evangelização, mediúnico, de assistência fraterna, de orientação espiritual, de passe, todo o trabalho espírita deve deixar algum perfume de entendimento cristão evangélico no coração de quem o busca. Enfim, não pode haver trabalho numa casa espírita que não tenha o selo de Jesus. Em que o assistido, o amparado, o socorrido não reconheça Jesus ali. Senão é trabalho dos homens. É socorro ao corpo, não ao ser imortal. E aí o Emmanuel encerra dizendo assim, para isso é imprescindível que o estudo nos favoreça, porquanto a existência é passo da evolução em que o conhecimento é pão do espírito, quanto o pão material é sustento do corpo. Com essa frase de Emmanuel, a gente entende um dos versos do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que pão? Então, acordei de manhã, fui na padaria, comprei o pão, passei manteiga, comi. Mas fui incapaz de pegar um livrinho do Emmanuel, pequenininho, ou um Minuto de Sabedoria, do Pastorino, abrir e ler uma mensagem, antes de ir para o trabalho. Se eu fizer um Pai Nosso no caminho do serviço, eu vou estar agradecendo o pão com manteiga. Mas rejeitei ou negligenciei o pão do Espírito. Com detalhe, o pão que ia me ajudar a atravessar 8 horas de jornada de trabalho, convivendo com gente difícil, é aquele que eu deixei lá na prateleira, lá na mesa, fechado.
uma leiturinha pequenininha. Tem um amigo nosso aqui de Minas, queridíssimo. É assim, um dos grandes professores da minha vida, o Zé Amaral. Ele é lá de Divinópolis. E o Zé, ele é muito engraçado. Uma vez ele contou pra gente como é que ele fez quando ele resolveu parar de fumar. Primeiro ele contou como é que foi que ele resolveu parar de fumar. Ele estava fazendo uma palestra. Na hora que ele acabou a palestra, uma senhora aproximou dele e falou assim, olha, gostei muito da palestra do senhor, mas eu não vou dar valor em nada que o senhor falou. Aí ele assustou, né? O Zé é um palestrante excepcional. Mas por quê, minha senhora? Porque o tempo inteiro que você estava falando aí de evangelho, eu estava vendo aí na transparência do bolso da sua camisa, o maço aí de Marlboro aí, ó. E da camisa do Zé dava para ver o maço de cigarro. E ele fez a palestra com o negócio aparecendo. Aí ele disse que foi para casa chateado com aquilo, triste, tirou o maço de cigarro, embolou e jogou no lixo. 3 horas da manhã, ele estava lá tentando consertar, ver se salvava um para fumar. Desesperado. Aí ele falou, vou lá para Uberaba conversar com o Chico, porque eu tenho que parar de fumar, e eu não consigo parar de fumar, e não tá certo essa vida minha, fumando. Veio aqui em Uberaba. Chegou pro Chico e falou, Chico, e contou essa história para ele. O Chico virou para ele e falou assim, meu filho, você não vai largar do cigarro porque você odeia ele. Você está odiando ele. E o ódio aprisiona, você tem que aprender a amá-lo, só o amor liberta. Aí o Zé falou, mas como é que é esse negócio, né? Voltou para Divinópolis, pegou um maço de cigarro, olhou para ele e falou assim, meu amigo, você foi meu companheiro em tantos momentos de angústia e sofrimento. Quantas vezes eu estava nervoso, tenso, aflito, e você me acalmou. Só que devemos viver um divórcio amistoso, não litigioso. Devemos nos separar amorosamente. Eu te deixo e você me deixa. Mas continuamos a nos amar. E no mesmo bolso de camisa onde ele andava com maço de cigarro, sabe o que ele fez? Pegou o Minuto de Sabedoria do Carlos Torres Pastorino e colocou no bolso. Todas as vezes que ele vinha à vontade de fumar, ele enfiava a mão no mesmo bolso, só que dessa vez tirava o livrinho, abria e lia uma mensagem. E fazia outra coisa. Ele ia lá num cofrinho que ele comprou e ele calculou o valor que seria de um cigarro, ele depositava em moedinha lá no cofrinho. Depois de vários anos fazendo isso, ele comprou um terreno lá em Divinópolis. Comprou um terreno. Depois de mais de 20 anos fazendo isso, comprou um terreno. Mas abria aquele pão espiritual. É alimento da alma. Há momentos em que nós nos sentimos fracos, em inanição espiritual, desfalecidos. E às vezes uma leiturinha de 2 parágrafos. Às vezes uma mensagem, uma pílulazinha, né? Uma mensagem fraterna que a gente encontra aí no YouTube hoje. A oferta é tanta. Aquele minutinho, né, de uma fala do Alberto Almeida, uma fala do Felipe Mascarenhas, né? Mascarenhas. Aí você escuta aquilo, aquilo te conforta, aquilo te anima. Aquilo te deixa animado. É um pão espiritual que a gente tem à disposição. Jesus deixou a isca do fermento. Não é assim? Antigamente, tinha a isca, ia passando de mãe para filha. Tem pizzaria lá em Nápoles que até hoje usa a mesma isca. Há mais de um século. Jesus deixou uma isca. E a gente vai fazendo pão e distribuindo. E aí quem recebe, né? A isca da coalhada também, Síria, né, dona Cíntia? Né, seu Murilo? A isca que vai sendo passada. E a gente vai multiplicando aquilo. Para a gente poder ir encerrando, a gente vai para o capítulo 13 desse mesmo livro, Doutrina e Escola. Espiritismo e Estudo. E o Emmanuel diz uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, as assembleias em que se exprime, quais aquelas dos cristãos primitivos, devem ser reuniões de intercâmbio cultural, em que as letras consoladoras e educativas
interpretadas pela inteligência madura, se constituam substância nutriente das almas. De novo, ó, substância nutriente da alma, que alimenta a alma. Então, o Emmanuel está dizendo que as reuniões espíritas hoje devem seguir aquela mesma essência, aquele mesmo princípio do cristianismo primevo, do cristianismo da primeira hora, que eram, sobretudo, reuniões de intercâmbio cultural. Começa por aí. Principalmente aquelas que foram desenvolvidas por Paulo no Mediterrâneo, na Ásia Menor, no mundo grego, né? Porque Paulo congregava pessoas de origens culturais e sociais diferentes. Então era, sobretudo, um processo de confraternização. E nesse processo de confraternização, entre aquelas almas tão diferentes, havia a troca de cultura. E tudo isso como base para o principal, o prato principal, que era a troca de espiritualidade, consolo e conforto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega um livro igual o Paulo Estevão, você não aprende só espiritismo, não aprende só evangelho. Você melhora seu vocabulário, você conhece melhor a geografia do mundo, a história do mundo antigo. A minha avó era de uma cultura absurda, né? Muitos aqui conheceram minha avó. Minha avó era de uma cultura impressionante. Leu 19 vezes o livro Paulo Estevão, mas não era para falar que leu, não. Eu descobria sozinho que ela estava lendo a 18ª, 19ª vez. Ela lia, porque cada vez que ela lia, ela descobria um negócio diferente. E muitas vezes ela me procurou e falou, meu filho, essa região que cita aqui, onde isso fica? Com 83 anos de idade, eu mostrando em mapa bíblico para ela onde ficava Cesareia Marítima, para ela aprender, com 83 anos. Aprendeu. Então as reuniões espíritas têm que cumprir esse papel. Aí continua Emmanuel. E todos sabemos que é preciso conhecer para renovar, e renovar para progredir. Oh, coisa linda! Conhecer para renovar, e renovar para progredir. Porque quando Jesus fala para a mulher samaritana que ele tinha água viva para oferecer, água viva é uma expressão hebraica, gente, que faz referência à água corrente. Na Israel antiga, a água de rio, a água de córrego, a água que corria, era água viva. Por que Jesus menciona a água corrente, a água viva? Isso porque a mulher estava retirando água de um poço, ou seja, era água parada. Porque o evangelho é água corrente, o evangelho é renovação constante. Quem estaciona, quem fica estagnado no tempo, não bebeu da água viva. Agora, quem sempre está revendo seus conceitos, suas práticas, seus princípios e se tornando alguém novo a cada dia, renascendo com o sol, diferente do que era ontem, seguindo aqueles princípios do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, né? Da autocrítica, da autoanálise, esse alguém é água viva, é água corrente, é água correndo. É correnteza de rio, avançando para o mar. Um exemplo que André Luiz utiliza lá no prefácio do Nosso Lar. E aí, a gente encerra hoje com Emmanuel dizendo assim: restaurando o paralítico, disse-lhe Jesus, levanta-te e anda. E despedindo a mulher sofredora, aconselhou persuasório, vai e não erres mais. Isso equivale a dizer, ergue-te e caminha adiante. Segue e aprende a viver. No desdobramento de nossa tarefa doutrinária, não nos compete, pois, esquecer que se a obra espírita é apoio à solução das lutas pendentes no campo físico, é também amparo definitivo às inquietações do campo espiritual, sedento de amor e luz. Então, olha só, Jesus erguia um paralítico, em seguida, entregava para ele, para bagagem, sabe aquele lanchinho que mãe apronta, né? Embrulha no guardanapo, meu filho, leva na mochila que você vai sentir fome. E a gente fala, não precisa, mãe. Aí depois te dá fome, fala, não, ainda bem que a mãe fez um lanche para mim. Não é assim, Ana Clara? Então Jesus
Curava um paralítico e fazia um lanchinho. Falava, mas leva essa frase com você. Salvava a mulher pecadora, fazia um lanchinho e falava, leva esse pãozinho com você. Vai ser importante na sua jornada. A casa espírita deve cumprir esse propósito. A gente dá o passe, a gente dá o prato de sopa, a gente dá o agasalho, mas dá uma palavra de bom ânimo, de otimismo, de esperança, de alegria, ou um material de reflexão íntima para o outro ir embora, seguir o caminho, voltar para o lar, ir para o emprego, mas refletindo, né? Amassando aquela massa, sovando aquela massa de pão. Esse é o propósito do Evangelho. O ensino das verdades eternas, das palavras de vida eterna. Iluminar consciências. Esse é o propósito desse trabalho. Esse é o propósito da carreira mediúnica de Chico Xavier. Esse foi o propósito do apostolado de Allan Kardec. E é isso que se fazia, sobretudo, na família cristã da primeira hora. Jesus nos abençoe. Até a semana que vem.